amores, sejam muito bem-vindas a esta aula. Como encantar seu cliente dos sonhos? Vamos nessa. Olha só, primeiro ponto. Todo mundo entende quem é seu cliente dos sonhos? Essa cliente dos sonhos, pensa na cliente mais legal. Tipo assim, sabe aquela cliente que você mais gosta? A cliente que eu mais gosto é a Maria. Nossa, eu queria só atender Marias. O que significa só atender Marias? Só atender pessoas assim, gente boa, legal, que é isso, que tem esse perfil, que tem esse problema. Essa vai ser a cliente dos sonhos de vocês. E aí, o que a gente vai conversar hoje é baseado em um livro que se chama Superfãs. Alguém já ouviu falar? Superfãs é esse livro aqui, ó. Os fãs, eles são importantes, mas ter super fãs é você ter tudo no seu negócio. Porque para que você construa uma marca de sucesso, você só precisa de 1000 super fãs. Por quê? Se você tiver 1000 super fãs, 1000 pessoas que são super fãs de vocês e você vende para ele um produto de 997, você é milionária. Com 1000 super fãs vendendo um produto de R$1.000. Todo mundo consegue entender isso? O que isso significa? A gente precisa buscar cada vez mais super fãs. E como é que a gente faz isso? Ele fala o seguinte: se você encontra uma moeda de 25 centavos no chão, vocês pegam? Sim, né? Beleza. Agora, se vocês encontram uma nota de R$100 no chão, vocês pegam? É claro que a gente pega, né? Porque é algo que você não se depara normalmente, né? É algo que não é comum você chegar, você passar e ver uma nota dessa no chão. Então, é como se você visse o valor imediato, sabe? É como se você olhasse e falasse, nossa, realmente, isso aqui, eu vi o valor imediato da nota. Mas, no final das contas, não é no dinheiro que você pensa. Não é exatamente naqueles R$100 que você está pegando na nota em si, mas nas possibilidades que esse dinheiro pode te oferecer. Então, por exemplo, quando você olha, a ideia é, nossa, eu vou pegar R$100 porque com esses R$100 eu posso fazer isso, isso e aquilo, entende? Se eu pegar essa nota agora, eu vou poder comprar tal coisa, e eu já vou passar no mercado, e eu já vou poder comprar algo específico que você está querendo. Então, pensa. Mas não é no dinheiro em si, é nas possibilidades que ele te oferece. E o que isso significa? As pessoas, elas não se tornam super fãs de vocês no momento que elas encontram vocês. Ou seja, não é assim que elas rolam ali o Instagram e vocês aparecem no explorar para elas. Elas se tornam super fãs de vocês, causa de vocês, elas começam a viver transformações. Por causa de vocês, elas começam a ser transformadas. Por causa de vocês, elas começam a viver momentos diferentes. Por causa do seu conteúdo, ela tem uma nova perspectiva de vida. Por causa do seu conteúdo, ela tem um novo insight. Por causa do seu conteúdo, ela tem uma nova oportunidade. Você cria para ela uma nova chance de algo que você vende. Consegue perceber o poder que tem nisso? E pensa agora em uma pessoa que você é muito fã. Pessoa que você é muito fã. Tipo assim, cara, eu sou muito fã dessa pessoa, uma produtora de conteúdo, claro. Vou colocar uma coisa aleatória. Pessoa aleatória. A Mirella das Gêmeas Lacração. Vocês seguem? Alguém segue ela? A Mirella, ela faz conteúdo de humor. Então, tipo assim, ela faz coisas muito engraçadas. E por mais que ela seja uma influenciadora, não seja ela é uma produtora de conteúdo, né? Influenciadora. Toda vez que as pessoas consomem o conteúdo dela, as pessoas riem, elas se divertem, elas gostam, elas acham muita graça. Então, as pessoas, elas se sentem bem consumindo o conteúdo dela. Logo, essas pessoas começam a se tornar super fãs da Mirella. Então, um exemplo. Como que a pessoa vai se tornar super fã da Luma? A partir do momento que ela entrar no perfil dela e ela começar a sentir que ela pode se auto-amar. Ela sentir que é possível para ela também, que ela tem chance de se amar. Como que ela vai ser super fã no perfil da Lívia? Quando ela perceber que é possível ter uma empresa organizada, que é possível ela vencer a procrastinação dela, porque a Lívia mostrou para ela que é possível. A Bianca, porque ela se transformou, ela saiu de um relacionamento abusivo. A Jéssica, quando ela conseguiu ter uma vida mais saudável, uma vida íntima mais saudável,
não ter tantos problemas. Paula, quando ela mudar a mentalidade, então veja, elas vão virar super fãs, não no momento em que encontram vocês, mas no momento em que forem transformadas por vocês. Logo, eu quero que vocês me contem aqui como você transforma a vida dessas pessoas. E assim, eu quero que nesse momento vocês se apossem de uma frase. E a frase é: eu sou foda. Vamos repetir essa frase? Vamos repetir juntos essa frase. Eu sou foda. Quero todo mundo falando. Eu sou foda. E ó, é falando e acreditando que vocês são foda. E aí, agora, já que vocês são foda, como que cada uma de vocês transforma a vida dessa cliente dos sonhos? Gostei, hein, dessas transformações de vocês. E aí a gente vai aperfeiçoando cada vez mais, fazendo com que ela tenha clareza do que vocês fazem. Então, primeiro ponto, elas vão virar super fãs, não no momento que elas encontrarem você, mas quando elas forem transformadas por vocês. Então, a gente tem uma missão de que cada conteúdo de vocês traga essas transformações. As mulheres terem essas transformações, tenham esses sentimentos. Porque você vai ajudando ela a chegar cada vez mais perto dessa transformação. Então, vou dar um exemplo. Se a minha transformação é ajudar mulheres a construírem negócios digitais lucrativos, como que eu posso chegar nisso? Como que essa mulher vai chegar nisso? Então, ela vai chegar nisso quando ela entender a cliente, quando ela tiver um produto, quando ela aplicar funis. Então, são processos até ela chegar aqui, a ter um negócio digital lucrativo. Então, vamos lá. O livro, ele fala que existem 4 níveis de pessoas no seu perfil hoje. São os superfãs, os fãs, os ativos e os casuais. É como se fosse uma pirâmide mesmo. Olha só, é como se a gente entendesse dessa forma aqui. No perfil tem as pessoas que são ativas. No seu perfil tem aquelas pessoas que são os fãs. Tem aquelas pessoas que têm super fãs. A nossa missão aqui, nesse encontro hoje, é entender o que faz com que a gente tenha cada vez mais super fãs. Por quê? Porque são esses super fãs que vão pagar mais, são esses super fãs que vão engajar mais, são esses super fãs que vão fazer com que a gente crie comunidade, fazer com que a gente crie algo tão importante hoje em dia, que é essa criação de comunidade. Vamos começar entendendo como que a pessoa passa de um seguidor casual para um seguidor ativo. Se vocês conseguirem anotar, é bem legal, tá? Isso aqui. Seguidor casual é aquela pessoa, sabe quando você tá no seu perfil e aí do nada você recebe um seguidor, né? Enfim, aleatório. Essa pessoa, ela chega aleatoriamente. Ela tá rolando no feed e ela encontra você ali. Ela não tem muitas pretensões, eles não estão conectados com você ainda. Eles são pessoas que estão, se a gente fala sobre nível de consciência, são as pessoas inconscientes. São os seguidores inconscientes, são os casuais. Certo? É aquele que não sabe nem o que está procurando e tudo mais. Para esse seguidor, transformar eles em seguidores ativos. Seguidores que tomam atitudes dentro do perfil de vocês. Então, esse seguidor casual, ele chega aleatoriamente, ele não está conectado, ele é inconsciente. E a gente precisa, com ele, criar um momento de ativação. O que isso significa na prática? Esse seguidor, ele precisa olhar para você e pensar, isso aqui é diferente? Casuais, eles chegam aleatoriamente, eles não estão conectados, eles são inconscientes e você precisa criar um momento de, cara, isso é diferente. Então, para isso, você tem que falar de um modo que eles entendam. Veja, não adianta você falar termos técnicos com eles. Não adianta você falar termos
sabe, aqueles termos muito específicos, coisas muito complicadas, coisas muito lúdicas. Eles não entendem, eles ainda não estão conectados com vocês. A gente precisa dar para eles um gostinho da transformação. Como que a gente dá um gostinho da transformação para eles? Tudo. Exatamente. O nosso conteúdo precisa ter gostinho da transformação. Então, por que eu comecei perguntando como você transforma a vida dessas pessoas? Porque se você não tem clareza de como você transforma, como que você vai dar gostinho de transformação para eles? E anotem a transformação de vocês num post-it e colhem no computador. É isso que eu faço. E aí, é assim que a minha cliente dos sonhos, depois que ela passar por mim, é assim que ela vai se sentir. Essa é a transformação que eu faço na vida dessa pessoa. E aí, a partir disso, eu preciso dar gostinho de transformação no conteúdo. E aí, o conteúdo de feed, de stories, de live, enfim, não importa. Dar gostinho da transformação. E aí a gente tem alguns passos para isso. Fazer ele sair de um seguidor casual para que ele se torne um seguidor ativo. Primeiro passo, aprenda a letra. O que significa aprender a letra? Sabe quando Los Hermanos, ele canta Conversas de Botas Batidas, história, né? Dessa música que ele estava agarrado com a mulher e que o mundo estava acabando, ou então quando ele canta Quem é mais sentimental que eu, ou então quando ele fala até quem me vê lendo no jornal, na fila do pão, sabe que eu te encontrei? Sabe aquela sensação de que você fala assim, cara, essa pessoa tá falando comigo? Eu sinto essa ação quando eu, sei lá, olho pro meu marido, pro meu esposo, pro meu namorado. Sabe quando o cantor, uma música, até Marília Mendonça, gente. Marília Mendonça, tipo, sabe, modão, assim, um negócio bem sentimental. Quando uma letra da música, ela faz você sentir que a banda tá falando pra você, é exatamente porque essa banda aprendeu a letra. Ela aprendeu, na verdade, o que o público dela sente. Ela conseguiu acessar um sentimento da audiência, né? Um sentimento do público muito intenso, muito interno. É aquela sensação mesmo de cara, eu sinto isso, eu vivo isso, eu sinto exatamente essa sensação. Então, quando a gente fala aprenda a letra, aprenda o que o seu público, o que o seu cliente dos sonhos, ele precisa, ele quer ouvir, aprenda o que ele gosta, aprenda de forma o que ele sente. Sabe quando a gente fala sobre dores, problemas, desejos, sonhos, medos da persona? É isso. Aprender a letra é entender de forma profunda sobre essa cliente. É entender de forma profunda o que ela passa, o que ela sente. E aí, quando você entende de forma profunda, você começa a criar esse momento de ativação do tipo, nossa, esse perfil está falando comigo. Aprender a letra é entender cada vez mais de forma profunda essa cliente. E aí, como que eu faço isso, Luana? Iniciando diálogos com a audiência. Vem aqui e conversa com a audiência no direct. Iniciar diálogos com essa audiência é uma das formas de você aprender a letra, é uma das formas de você entender o que essa audiência passa. Então, toda vez que eu peço para vocês falarem, toda vez que eu peço para vocês me contarem o que está acontecendo, é sempre para eu ouvir vocês, ouvir o que vocês estão passando, para que eu aprenda cada vez mais sobre vocês. Então, Ana, como que eu faço isso? Eu não sei. Ou então a minha audiência não me responde. Comece a iniciar diálogos, comece a trazer coisas da rotina, do dia a dia, coisas supérfluas, podem parecer coisas mais fúteis de rotina, e aí, à medida que vocês forem aumentando esse diálogo, as pessoas vão cada vez mais entrando numa conversa profunda com vocês. O que vocês precisam entender? Descubra qual o maior problema que elas têm e que está relacionado ao que você faz. Então, por exemplo, a Luma precisa que a pessoa acredite mais nela.
Quando ela precisa que a pessoa acredite mais nela, qual é o maior problema que ela tem relacionado a isso? Nossa, ela tem baixa autoestima. Nossa, ela tem falta de confiança. Nossa, ela tem tal coisa. Então, você começa a desenvolver essa sensação de entender cada vez mais sobre essa mulher e trazer conversas reais, trazer coisas que elas realmente passam, certo? Segundo ponto para você é transformar pessoas de seguidores casuais para seguidores ativos. Quebre o gelo. Gente, isso aqui é muito importante. Você precisa começar a quebrar o gelo com a sua audiência. Principalmente quem está nesse processo de começar a produzir conteúdo, quem está nesse processo de estar com dificuldade, de não saber como falar, precisa trabalhar essa parte muito, muito forte. Então, a gente vai começar a criar conexões com a audiência. Eu quero que a gente defina hoje, aqui nesse momento, qual ponto de conexão você vai criar com a sua audiência a partir de hoje. Eu quero que a audiência ela tenha esse sentimento aqui, ó. Ei, eu gosto disso também. Qual é o ponto que vocês vão criar para quebrar o gelo? Qual é o ponto de conexão que vocês vão criar com a audiência? Se você já tiver, a gente vai criar um novo. Vou dar um exemplo meu. Um ponto de conexão que eu tenho com a minha audiência é um poke. Sabe que poke é um ponto de conexão que eu criei com a minha audiência? Por quê? Porque eu amo poke, eu comecei a postar poke, as pessoas começaram a comprar poke, as pessoas começaram a me mandar poke no direct. Luana, eu amo poke. Luana, eu fiz um poke. Luana, tem gente que me perguntou o nome do poke e comprou o poke, uma seguidora minha que era daqui do Rio, e me mandou no direct. Olha o que eu comprei hoje, poke. Tem gente que fez poke em casa e me mandou. Gente, poke. Comida. Vocês estão entendendo? Qual é a conexão que vocês vão criar com a audiência de vocês? Quem tem essa ideia nesse momento? Que outro ponto de conexão tu pode criar para pessoas que estão chegando agora e estão te conhecendo? Então, tipo, entende? A pessoa fala assim, ei, eu sou isso também, eu gosto disso também. Pode ser um livro, pode ser uma música. Pensa, qual que é a tua transformação? Promover liberdade e empoderamento. Qual é uma música que traz esse sentimento de empoderamento? Triste Loucomar é uma delas. Mulheres traz essa sensação, essa transformação, esse empoderamento, entende? Então, você pode trabalhar isso através de música. É importante que você tenha alguns pontos para quebrar o gelo que você traga todos os dias, por exemplo. Entende? Entendi. Então, pode trazer coisas diferentes. Um ponto de conexão com a minha audiência para quebrar o gelo é a Manu. Percebe que esse cliente ele só vai sair de um cliente casual para um cliente ativo quando ele tiver um ponto de conexão com você, ela quer se movimentar. Então, e aí as pessoas costumam falar assim, ó, nossa, mas a minha vida é muito parada, né? Quem já falou isso? Não acontece nada no meu dia para mostrar, sendo que a mulher tem vários pontos de conexão ali que poderiam tá sendo muito trabalhados com a audiência e não estão sendo. Então, por exemplo, um ponto de conexão que eu trazia muito, que eu parei de trazer e que eu vou voltar a trazer agora, a leitura. Eu trazia a leitura todo dia, eu trazia o estudo todo dia, porque eu não deixei de estudar e de ler, ou assistir uma aula ou ler um livro todos os dias, mas eu parei de mostrar isso, e isso começou eu comecei a quebrar esse ponto de conexão, que era muito forte com a minha audiência. Então, vamos tentar, pelo menos, que todo mundo saia com insights daqui. E aí, ó, tipo assim, mapeando, pintar as unhas de preto, só pintar as unhas de preto, só pintar as unhas de... Isso são pontos de conexão. Só usar dourado é outro ponto de conexão. Cara, eu tava vendo aqui, eu tenho uns 30 anéis. Será que eu sou viciada em anéis? E aí você vai, tipo assim, cara, o anel que eu mais gosto são esses que não tem pedra. E aí, tu começa a entrar num rolê de anéis com a tua audiência e as pessoas começam a te responder e tu fala assim, putz, eu vou falar todo dia de anéis, só pra ter esse engajamento. São umas coisas, assim, tipo, mais cotidianas do... por exemplo, eu sou alucinada por caderno. Gente, eu tenho 30 cadernos, assim, tipo, eu acho que é sei lá, alguma coisa. Eu tenho um caderno fechado, de tipo, que eu, sabe, cadernos, muitos cadernos, eu não sei, parece que eu tenho 30 mãos para escrever em tantos cadernos que eu tenho. E eu nunca mostrei isso, mas é uma coisa que eu
entendeu? Eu posso trazer como ponto de conexão. E aí é importante que vocês tenham pontos de conexões meio que padrões, para que a sua audiência sempre lembre daquilo. Por exemplo, se você não souber o que é um ponto de conexão com a sua audiência, testa. Testa apresentar esse ponto de conexão e testa ver o que as pessoas reagem. Se você não souber qual é um ponto de conexão, testa. Se você receber muitos comentários, muitos directs de pessoas falando sobre isso, ele é um bom ponto de conexão. Pode anotar ele. É fazer o público associar você a essa coisa. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de ler livros tipo romance, essas coisas. E aí ela sempre posta nos stories. Então, as pessoas já associam meio que leitura a ela. Entende? Essas associações rápidas. É meio que, sabe, já é automático essas associações. Então, vamos trazer coisas que vocês possam associar, fazer o público associar. Sempre pense assim, ó. Eu contaria isso para um amigo? Eu contaria isso para um amigo, isso que eu tô contando? Tipo assim, seria uma conversa de bar? Seria uma conversa de bar? Se você pensar isso, se for, posta. Se parecer essa sensação que é uma conversa de bar, que eu tô conversando com amigos, tipo, posta. Se parecer que é um devaneio, assim, tipo, uma coisa, nossa, que coisa aleatória, posta. Uma vez eu compartilhei que eu só uso color block. Olha só, que viagem. Sim, de uma cor só. Eu mal tenho estampa. E as pouquíssimas estampas que eu tenho, eu não gosto. Percebe como é uma coisa totalmente aleatória? Eu conversaria isso com vocês. Eu conversaria isso numa mesa de bar com os amigos. Gente, cara, eu tava percebendo que eu só tenho color block. Então, tipo, é trazer isso. E aí, são coisas que não ferem, obviamente, a sua intimidade, são coisas que não fazem você se sentir mal. Não. São coisas que vocês vão trazer na intencionalidade, criar conexão. E tá tudo bem ser na intencionalidade. Só que não precisa ser, tipo, robotizado, entende? Intencionalidade não significa que vai ser robotizado. Significa que você vai ter intenção fazendo aquilo. É por isso que o nome se chama Quebre o Gelo. É porque você tá ali numa posição de eu preciso e eu quero desmistificar isso. E que a gente ouve muito assim, que você tem que ser intencional em tudo, né? Só que tem coisas que você só precisa ser você mesmo. E quando você vai quebrar o gelo, não é na intenção de vender, não é na intenção de pegar uma história sua e criar uma narrativa. Não é nessa intenção. É só na intenção de se conectar com a audiência de alguma forma. É só na intenção da pessoa perceber que por trás da câmera tem uma pessoa que gosta de coisas que ela também gosta. Entende? Pensa nisso, tipo, cara, eu gosto de compartilhar o meu café da manhã. É o meu café da manhã que eu vou compartilhar. E aí você vai trazendo isso para a audiência. Sempre pensando que a ideia é compartilhar com elas o que é que você está passando ali de uma forma que não te incomode. O ideal é, tipo assim, não te ferir. Isso fere a minha intimidade? Isso passa o limite que eu estabeleci? Passa, então não. Por exemplo, agora eu tô... Como a minha rotina com a Manu tá muito, muito louca, né? Tipo, eu tenho um pouco tempo, porque eu percebi, eu contei no relógio que eu demoro 2 minutos para me maquiar, eu botei na minha cabeça que todos os dias eu vou me maquiar, porque eu tenho 2 minutos. 2 minutos não é nem o tempo que eu passo para escolher sei lá, sabe? É uma coisa muito rápida. Então, eu decidi que todos os dias eu vou me maquiar em 2 minutos. E aí, eu pego esses 2 minutos da maquiagem e agora eu tô fazendo stories. Um stories de 1 minuto nesse tempo de 2 minutos que eu tô me maquiando. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é para vender? Não. Isso aqui é só para me conectar. Entende? Isso aqui é só para as pessoas. Eu preciso fazer isso todo dia? Também não. Eu faço quando eu tiver afim. Se num dia eu não quiser fazer esses stories, mas eu quiser postar outro ponto de conexão, aí eu faço isso, entende? Num dia eu posso trazer o meu café da manhã, no outro dia eu posso trazer minha leitura, no outro dia eu posso trazer minha corrida. Ou não, Luana, eu quero que a corrida seja um ponto muito forte de conexão, eu vou trazer ela todo dia. Mas isso precisa acontecer. Por quê? Porque todos os dias tem alguém entrando no perfil de vocês. Por mais que essa pessoa não siga, por mais que essa pessoa não vire uma seguidora ativa, ela tá ali como seguidora casual. Ela precisa se conectar de alguma forma.
Se ela entra e ela vê a Vivian correndo e mostrando alguma coisa assim, e se aquilo ela se identificar com aquilo, ela vai ela vai passar de seguidor casual e virar seguidor ativo só porque você quebrou o gelo com ela. Crie vitórias rápidas. Olha só, escuta essa história. Tinha um cara que ele tinha um perfil no Instagram e aí ele falava assim para a pessoa, para a audiência dele: ligue para a TV a cabo agora e peça desconto. Porque se você fizer isso, você vai ficar rico. E aí, obviamente, que tinha umas pessoas que falavam: como assim? Ligar para a TV a cabo, vou ficar rico? E aí ele explicava: a sua TV a cabo, ela tá nesse momento te cobrando muito mais do que precisa, do que você precisa pagar. Então, você vai ligar para ele agora, você vai pegar um desconto e tal e tal. E aí o cara conta que ele, quando ele escutava aquilo, ele ria, ele debochava, ele falava, tipo: ai, esse cara é muito idiota, muito abestalhado. E aí teve um dia que, de tanto ele escutar, ligue para a TV a cabo que você vai ficar rico, ele decidiu ligar para a TV a cabo dele. E aí você adivinha o que aconteceu? Ele conseguiu um puta desconto na TV a cabo. E quando ele foi calcular, a partir daquele dia eu economizei muito dinheiro que eu iria ter gastado só porque eu liguei para minha TV a cabo. Então, veja só, o conteúdo do cara fez ele ligar para a TV a cabo, ter uma vitória rápida, e a partir daquele dia o cara virou um super fã do cara da TV a cabo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, o que você pode criar na sua audiência, o que você pode dar para a sua audiência como vitória rápida para que ela consiga ter uma microtransformação. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu criei um conteúdo dizendo assim: faça isso para vender agora. Eu criei esse conteúdo faz muitos anos, e acho que foi em 2021. Simplesmente, na época, 3 pessoas fizeram. Só 3. Tipo assim, tem uma audiência tal, na época só 3 fizeram. E as 3 tiveram resultado com o post que eu mandei fazer. Porque elas seguiram o que tinha falado. Cara, essas mulheres, vocês não estão entendendo. Elas chegaram no meu direct, tipo assim: Luana, você não vai acreditar. Tipo assim, olha o que aconteceu, e mostrando, e print e tal e tal. Por quê? Vitórias rápidas. Vamos pensar agora. Tive uma ideia aqui de uma vitória rápida. Tipo, vamos criar desafios. Sabe desafios? Tipo assim, faça isso num dia, faça isso num dia. Quando você cria desafios, é como. E não precisa ser desafios tipo, 7 dias de desafio, 15 dias. Não é nesse sentido. Mas criar coisas que a sua audiência possa fazer todos os dias. Então, você já pensou em tomar um banho com presença hoje? Você já pensou em escutar a sua música favorita hoje para que você consiga se sentir bem? Você já pensou em organizar o seu armário? Em, tipo, olhar para o seu guarda-roupa e tirar as roupas que você não usa mais? Criar desafios, criar vitórias rápidas que, de preferência, tenham a ver com o que você vende ou não, de preferência, tá? De preferência. Mas, se você tiver alguma outra ideia para a pessoa se desafiar, então pode usar isso também. Outro ponto que vai fazer essa pessoa passar de casual para um cliente ativo: gerar desejo pela transformação. Isso aqui é extremamente importante para fazer essa mulher sair de uma seguidora casual para uma seguidora ativa. O que isso significa, na verdade? Fazer ela se imaginar, fazer ela visualizar como as coisas serão no futuro. Se você estivesse pintando um quadro do futuro com ela. E aqui, o que eu preciso que vocês entendam? Quando as pessoas, elas entram no perfil de vocês e elas começam a ter mais contato com a transformação que vocês oferecem para elas começam a entender que aquela transformação é possível. Porque, veja, essas pessoas, elas chegaram aleatoriamente. Elas não estão conectadas com vocês, elas estão inconscientes. E aí, no conteúdo de vocês, elas começam a ver a vida transformada, elas começam a ver como vai ser a vida delas depois que elas tiverem vocês no processo. E aí ela começa a ver que é possível. Perceba, é como se fosse assim: uma mulher, ela chega no perfil e essa mulher, ela tá acima do peso. E aí, ela
ela tá inconsciente, ela tá acima do peso, mas ela nem sabe, tipo assim, o que ela vai fazer. E aí ela olha, ela tá rolando o feed, ela olha o Instagram da Paula e ela vê a Paula pulando corda. E aí ela vê a Paula sendo transformada pela corda. E aí ela vê as alunas da Paula que estavam acima do peso e emagreceram pulando corda. Um exemplo, né? E aí ela vai olhar e falar, nossa, eu tenho uma corda aqui, mas eu nem sabia que eu podia pular corda para fazer essa transformação. Então, ela vai gerar desejo no conteúdo dela pela transformação. O que faz as pessoas quererem comprar de você? O que faz as pessoas quererem sair de um seguidor casual para um seguidor ativo? Elas olharem o perfil de vocês e elas quererem aquela transformação. E como que elas vão querer essa transformação? Quando elas se imaginarem vivendo aquela transformação. Pense agora na transformação de vocês. Pense agora na transformação de vocês. Essa transformação que vocês estão pensando, ela precisa estar no perfil, no conteúdo, ou na rotina de vocês, ou nos stories, na vida, em qualquer lugar. Ela precisa estar no perfil de vocês para que essa seguidora ela entre e ela imagine vivendo essa transformação. Ela se imagine naquele lugar. Então, a ideia, né, é você trazer para ela dois futuros em potenciais. Um futuro dela com você, um futuro dela vivendo a transformação junto com você, um futuro dela tendo você nesse processo para viver a transformação e ela tendo uma situação onde ela não tem você, como que ela vai ficar? E aí, nossa, Luana, mas esse é um ponto tão ruim, né? Esse é um ponto tão, nossa, não sei como é que fazer isso, eu vou ser muito escrota se eu ficar jogando na cara da pessoa como é que vai ser a vida dela sem mim. Só que veja uma coisa, se o seu trabalho transforma a vida da pessoa dessa forma, o que mais você tem que querer fazer é com que essa pessoa viva essa transformação, porque ela vai ter a vida dela transformada. E aí, como que eu vou olhar e esfregar na cara dela a vida dela sem você? Criando conteúdo sobre o problema. Então, eu preciso criar conteúdo sobre o desejo, sobre a vida transformada. Eu preciso ter conteúdo no meu feed onde ela veja que é possível. Warren, ele falava que as pessoas elas vão fazer qualquer coisa por aqueles que encorajem os seus sonhos, justifiquem seus fracassos, acalmem os seus medos, confirmem suas suspeitas e apedrejem seus inimigos. Então, ela vai olhar para o seu perfil e ela vai ver que é possível, que é essa transformação de vida que ela quer. Ela quer ser transformada dessa forma. Desejo, conteúdo de desejo. E se ela não comprar de você, se ela não for transformada, conteúdo de problema e conteúdo de dor. Aqui nesse conteúdo de problema e conteúdo de dor, você vai amplificar o problema dela. Você vai mostrar para ela conteúdo de desejo para ela se imaginar sendo transformada. Conteúdo de problema para ela perceber como será a vida se não fizer uma mudança. E aí, nesse conteúdo de problema, você vai amplificar o problema, lembrar da dor dela e oferecer detalhes negativos. Sentimentos negativos, angústias, o que quer que seja importante para que ela perceba que se ela não viver a transformação com você, ela vai ficar onde ela está agora, ou pior, tá? E aí, quando você faz isso, chama a atenção dela e convida ela a agir. Veja só uma coisa, não é bater no problema, bater na dor e ficar esfregando a dor na cara da mulher e fazer ela se sentir a pior ser humano da face da Terra. Não. Você precisa bater na dor dela, falar sobre a dor dela, para chamar a atenção dela, mas no processo você precisa convidar ela a agir, você precisa dar uma saída para ela. Não é só bater na dor dela, você precisa trazer uma solução para essa dor, tá? Isso é muito importante, porque se você só bater na dor dela, se você só bater no problema dela, você vai
fazer essa mulher ficar na merda. Você vai fazer essa mulher, tipo assim, pô, eu sou uma zero à esquerda, eu sou uma fracassada. Não. Então, ao mesmo tempo que você bate na dor para chamar a atenção, você traz a solução para empoderar, para mostrar que é possível, para ela ver que de fato ela consegue, certo? Para que você faça isso, você precisa saber o que a sua audiência teme. O que ela tem medo? O que ela passa? O que ela vive? O que ela sente? Quando a gente pensa o que a audiência teme, a gente fala sobre o medo. Quando a gente sabe o que a audiência passa, a gente descobre os problemas. Quando a gente sabe o que a audiência sente, a gente descobre as dores. Quando a gente descobre o que a audiência quer, a gente descobre o desejo. Esse é o ponto. Se medo, problema, dor, desejo for muito difícil para vocês de aprenderem, de entenderem, se questionem sobre isso. O que a minha audiência teme? Cara, o que ela tem muito medo? Então, por exemplo, a minha audiência, ela tem medo de fracassar. E aí, por ela ter medo de fracassar, de não dar certo, ela nem começa. O medo do fracasso é um medo muito forte na minha audiência. Então, ela não começa, ela não faz. Qual outro medo? Ela tem medo de ser julgada, ela tem medo do julgamento. Então, por ela ter medo do julgamento, ela não se expõe. Então, percebe que todos esses medos que ela tem fazem ela travar num lugar e fazem ela não dar o passo. Só que se eu, Luana, não falar com esses medos dela, se eu não olhar para ela e falar assim, cara, eu sei que você tá com medo de ser julgada, ou eu sei que você tem medo de fracassar, eu sei, eu também passei por isso, mas para que você consiga vencer esse medo, você precisa fazer isso, isso, isso e aquilo. Porque depois que você fizer isso, você vai entender que o medo é só... Que esse medo ele é tão pequenininho, que não vai... que ele não vai mais te assustar. E aí eu começo a olhar para essa mulher. E aí eu começo a acolher ela. E aí eu começo a empoderar ela. E aí eu começo a fazer o que o Blair Warren fala. Encorajar os seus sonhos. E aí eu começo a encorajar ela, porque eu sei o que ela teme, porque eu sei o medo que ela tem. E aí, se eu sei o que ela passa, eu consigo falar dos problemas dela. Se eu sei o que ela sente, eu consigo falar das dores. Se eu sei o que ela quer, eu consigo falar do desejo. Então, ainda sobre isso, a audiência não compra o serviço. Ela compra a mudança ou a transformação que você oferece. Ela compra a solução. Ela compra a sua história. Ela compra a sua... Como você acredita que ela consegue ser transformada. Ela compra a sua hipótese de solução. Então, sempre que vocês forem vender algo, vocês vão voltar aqui na transformação e vocês vão vender isso aqui. Você não vai vender, Luma, um serviço de psicologia. Você vai vender a sensação dessa mulher acreditar mais nela. A Lívia, ela não vai vender uma planilha no Notion. Ela vai vender a oportunidade dessa mulher sair do caos e fazer mais dinheiro. A Bianca, ela não vai vender uma sessão de psicologia. Ela vai vender liberdade e empoderamento. A Jéssica, ela não vai vender a fisioterapia dela. Ela vai vender a possibilidade da vida da cliente dela ter uma vida sexual plena. A Paula não vai vender o desafio de mentalidade. A Paula ela vai vender uma verdadeira transformação de vida para que ela comece a acreditar nela mesma, para que ela comece a alcançar os objetivos. Nunca é sobre o que vocês fazem. Sempre é sobre a transformação que vocês geram. Isso precisa estar muito claro. Muito claro. Isso precisa estar o tempo inteiro no conteúdo. O tempo inteiro no perfil. O tempo inteiro no processo. Por último, para você causar para você sair de clientes casuais e criar clientes ativos, retribua
Retribua o aperto de mão. O que isso significa? Sabe quando você vai apertar a mão de uma pessoa e a pessoa não te aperta de volta? E aí você fica assim, tipo, putz, caraca, que coisa, que sensação estranha. O retribua o aperto de mão nada mais é do que você responder sua audiência. Todos, sem exceção. Se a pessoa tirou um tempo para comentar na sua foto, responda. Se a pessoa tirou um tempo para te mandar um direct, responda. Se a pessoa tirou um tempo para tal, responda. Você só tem uma oportunidade de causar uma primeira impressão. Só uma. Não tem mais. E, como você vem de desafio, não é legal você falar assim, vou fazer um desafio, vamos fazer um desafio de 1, 2 dias. É legal você trazer assim, eu desafio você a fazer isso. Assim, não como se você estivesse fazendo um desafio, porque isso pode confundir sua audiência, entende? Para você especificamente que usa esse termo, desafio, é só para vocês entenderem como eu passo os seguidores de pessoas que estão no meu perfil para pessoas que vão começar a engajar comigo de forma ativa. Nisso que a gente quer trabalhar. E aí, para que vocês comecem a dar primeiros passos nesse processo, a gente tem esses 5. Tá, mas eu começo por onde? Por aqui. Começa por aqui. E tendo isso aqui, já vai ser, assim, um caminho muito bem andado. É sempre para o outro. Sempre que você estiver criando, você pode até falar de você, mas de uma forma que você traga uma moral da história para o outro. Eu sempre falo, e eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu vou falar agora. Nunca exponham as suas feridas abertas. Nunca se exponham coisas que são feridas para vocês. Exponham sempre cicatrizes. Algo que já está cicatrizado, que aquilo já não dói mais. Então, se tem algum ponto em vocês, pessoal, que dói, que realmente incomoda, não exponham aquilo. Exponham sempre coisas que já estão curadas, que já estão resolvidas e que são cicatrizes. Então, nunca a ferida, sempre a cicatriz. O que isso significa na prática? O ter intenção, quando você coloca intenção, a gente falou no nosso encontro passado sobre 5 intenções, né? 5 objetivos. Objetivos de atração, crescimento, autoridade, conexão e vendas. Mas, para além disso, quando você para e olha para um post, qual é a moral da história desse post? Entende? Qual é a intenção que eu quero que a pessoa sinta? O que eu quero que a pessoa sinta com aquilo? Eu quero que depois de ler esse post, ela entenda mais sobre autoamor, ela se ame mais, ela se acolha mais, entende? Então, tipo assim, tenta ver a intenção não como algo ruim, mas como algo que vai, inclusive, te ajudar a fazer. Isso aqui tá meio aleatório. Você pode pensar assim, isso aqui tá meio feito de qualquer jeito. Só que não é. Tem uma intenção. A intenção e aí você define isso. E também, se você não tiver intenção, posta essa intenção mesmo. Tipo, posta como você conseguir, porque a gente precisa daquele primeiro movimento do tipo, vai, eu não vou, não vou. Então, é aquele primeiro passo de sair do lugar, a gente precisa sair dele. Segundo ponto, parece que não sou eu. No começo é assim para todo mundo. No começo é meio robótico, no começo é meio parece que é forçado. No começo é assim mesmo. Você vai melhorando no processo. A gente fica boa fazendo. Não tem como, não tem como você querer que os seus posts no início sejam perfeitos. Não serão. É normal. O que precisa ser feito é começar, tipo, se colocar nesse movimento de fazer. Eu sou adepta de fazer no seu perfil particular, mas isso sou eu, Luana. Tem que entender o que funciona melhor para você. Vira essa chave, porque foi a chave que eu virei. Todo mundo, presta atenção no que eu vou falar agora. Sabe aqueles grupos que você tem com você mesma no WhatsApp? Eu criei um grupo comigo mesma e o nome desse grupo se chama Fazer Dinheiro é Fácil. E aí, todos os dias, a gente entra no WhatsApp, todos os dias, umas 100 vezes por dia. Todas as vezes que eu entro no meu WhatsApp, a primeira frase que eu leio é fazer dinheiro é fácil. Então, isso virou um mantra para mim. Virou um mantra para mim, de tipo, todos os dias eu repito isso, fazer dinheiro é fácil. Toda vez que eu posto uma narrativa, eu falo, essa narrativa vai ter venda. Mesmo que não tenha, tá? Essa narrativa vai ter venda. Eu vou postar essa narrativa porque eu vou vender. Eu quero que você vire essa chave no seu conteúdo.
eu vou postar esse conteúdo porque esse conteúdo vai me trazer um cliente. E aí você vai postar com outra energia. Tu percebe que não é mais aquela sensação de estar perdendo tempo criando conteúdo, é o teu conteúdo que vai te ajudar a trazer o cliente. Essa vai ser a tua intenção. Mostra para as pessoas como é, mostra como é que faz. Minha missão é pegar o caos de vocês e simplificar. Quando não sair, ponto número 1, joga no grupo. Gente, não tá saindo. Tal, entendeu? Tipo, o que eu faço? E aí, pra gente poder trazer a ideia. Ou, ponto número 2, vai buscar inspirações em coisas, em livros, na informação. Aprender de verdade vai ser só quando você colocar em prática. O conteúdo vai ser para prospectar. Eu vou fazer aquele conteúdo e aquele conteúdo vai me trazer um cliente. Amores, eu vou subir isso aqui no nosso grupo, né? Eu vou salvar aqui, salvo em PDF e mando no nosso grupo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem lá. E a gente se encontra no grupo e na próxima quarta. Combinado? Um beijo bem grande.